pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Startup Pay, né? O terceiro episódio dessa primeira temporada que vem falando sobre empreendedorismo. Episódio passado, episódio número 2, se você ainda não assistiu, já volta lá, que é uma sequência, assiste o primeiro, assiste o segundo, se inscreve no nosso canal, compartilhe e deixa o seu like. A gente não pode deixar de pedir isso para vocês, porque é isso que faz com que a gente continue esse trabalho aqui de informação, de conhecimento. Eu e o Reginaldo estamos aqui toda semana trazendo esse programa que nós criamos dentro do Startup Pay. E hoje, o nosso episódio, o episódio 3, ele tem um tema de revisando as estruturas. Semana passada nós falamos sobre erguer as estruturas. E hoje, por que essa revisão, né? E o mais legal de tudo é que esse episódio ele vai ser dividido em duas partes, né? Então, vai ter revisando as estruturas, parte 1, que é a de hoje, e a próxima semana a gente finaliza ele com revisando as estruturas, parte 2. Fala, meu querido Reginaldo! Glauber, tudo bem com você? Então, esta é uma das partes mais importantes e críticas que eu vejo dos negócios, né? A gente estabeleceu o nosso produto, a gente fez tudo o que devia fazer, validou, buscou a solução, fez o MVP, e agora? O que eu preciso fazer para eu ter exatamente uma empresa que possa tocar esse assunto, né? Essa é a questão, Glauber. Vamos bater um papo sobre isso. É isso aí, pessoal. Vocês poderiam até falar, poxa, na sequência aí seria muito interessante falarmos sobre modelo de negócio. Isso não vai ser deixado de mão. Modelo de negócio, a gente vai dar logo um spoiler, vai ser assunto do nosso segmento do próximo episódio. Mas como o Reginaldo falou, uma coisa muito interessante, teve-se aí a ideia, a validação, MVP, enfim, mas antes da gente ofertar para alguém, antes da gente buscar investimentos, né? Uma coisa que é muito importante, como o Reginaldo frisou, é a gente ter a consciência de como será o nosso negócio, né? Das pessoas, vamos dizer assim, que estarão conosco nesse negócio. Ou vai ser um negócio sozinho, você vai partir para tudo isso sozinho, né? Então, partindo disso aí que nós vamos trabalhar um tema hoje que não só para startups, mas para o mundo corporativo, o mundo dos negócios, é um tema muito, muito de reflexão, que é sociedades, não é isso, Reginaldo? Glauber, assim, o que eu vejo, né? Eu converso muito com startups e elas sempre estão pensando em buscar investimento em algum lugar e olham lá, quando elas estão lá na frente, elas vão olhar que elas vão buscar investimento. Só que aí muitas coisas já aconteceram. Você já tem uma empresa, você já consolidou uma empresa. E muitas vezes você criou essa empresa porque você acha que é legal. Você criou com alguém da família, você criou com um amigo, você criou comum, né? você criou com pessoas que você tem afinidades pessoais. Só que a gente está falando de negócio, né? E negócio a gente precisa muito ter complementabilidade, pessoas que se complementem, perfis que agreguem valor um ao outro, né? Então, eu sempre comento com todo mundo que a gente deveria começar a pensar na estruturação da empresa logo depois de saber o meu produto. Eu tenho um produto e eu quero realmente agora ir para o mercado. Apesar de os negócios acontecerem entre pessoas, mas os negócios efetivamente se concretizam entre empresas. Então, como é que eu criaria a minha empresa? Como é que eu faço? Quem que eu vou querer para ser meu sócio? Ou quem vai querer ser um sócio deste empreendimento que eu acabei de estudar um MVP e tudo? Como pensar isso, né? Então, essa estruturação, Glauber, é o ponto hoje da nossa discussão aí, né? Exatamente, Reginaldo. Você falou uma coisa muito interessante, né? Quando a gente está no início de um projeto, né? No início de um sonho, vamos dizer assim, né? O primeiro negócio, um negócio que se cria, sempre ele é um sonho que a gente tira da mente, joga do papel e joga para a realidade. E, às vezes, a gente se depara com situações de se encontrar sozinho e pela afinidade, a gente acaba fechando sociedades, parcerias, que naquele momento, no momento da alegria, da felicidade, do momento de adrenalina, é totalmente viável. Mas, por não ser
vamos dizer assim, uma parceria, uma sociedade pensada, estruturada dentro da real necessidade que nós precisamos para o nosso negócio, a coisa começa a ter travas, né? A coisa começa a não funcionar. E quando a gente fala, poxa, mas aí eu fiz uma sociedade com o Reginaldo é o meu melhor amigo, poxa, ele está me dando forças para continuar esse projeto, eu não posso ser injusto e deixar o Reginaldo fora desse projeto, vamos ser sócios, Reginaldo. Beleza, Reginaldo vem, abraça a sociedade com o Glauber, juntos já tem um produto, mas aí começam as etapas de jogar ao mercado, né? O modelo de negócio, buscar investimento, e aí Glauber começa a perceber que Reginaldo abraçou aquela oportunidade comigo pela questão simplesmente da afinidade, de ser o meu amigo. E Reginaldo já tem os sonhos dele que não estão totalmente ligados aos sonhos que eu estou criando dentro dessa empresa. Né? O do propósito, vamos falar propósito. E aí começa, poxa, eu pensei que o Reginaldo deve me ajudar nessa parte de investimento, mas não vai, vou ter que contratar uma pessoa. Pensei que o Reginaldo ia me dar suporte nessa parte de ideias. Poxa, não está acontecendo, vamos ter que contratar uma pessoa. E aí começam até, muitas das vezes, aquela amizade fortemente criada se desfazer por um negócio que foi criado por afinidade. Não é verdade, Reginaldo? São duas questões, né? A afinidade realmente é uma questão que a gente, às vezes, tem uma relação de amigos e que se quebra, porque, na verdade, você tem expectativas sobre a pessoa, né? E isso aconteceu numa primeira empresa que eu criei, que nós temos 4 sócios técnicos. E quem é que ia fazer a parte comercial? E quem é que ia fazer a parte financeira? E quem é que ia fazer a parte E quem é que ia fazer a parte de operações? Na verdade, cada um dos 4 tinha que abrir mão daquilo que gostava, que era ser técnico, para ocupar uma outra cadeira que muitas vezes a gente não quer. A pior cadeira que me sobrou foi a do comercial, que eu também tive relutância para ser um cara comercial. Eu era um cara técnico, eu dominava aquilo. E aí tive que sair dali, do meu conforto, e ir para um outro lugar. Ok, na época eu aceitei o desafio e a gente foi adiante. Cada um de nós aceitou o desafio. Mas tem pessoas que não aceitam isso. Né? E é normal também. Não é o sonho da pessoa, né? Com certeza. E o outro ponto é quando a gente faz isso muitas vezes marido e mulher. A sociedade familiar, né? Sociedade familiar. Estamos aqui, vamos abrir uma empresa juntos e a gente toca. Só que um não complementa o outro, né? E são coisas que a gente tem que pensar lá na frente, porque a operação da empresa vai crescer. Então, eu vou contratar uma outra pessoa para fazer o papel do comercial, eu vou contratar uma outra pessoa para fazer o papel das operações, eu vou contratar um administrativo financeiro para fazer. Eu vou ter dinheiro para isso? Eu vou ter dinheiro para sustentar a operação? Não sei. Isso tudo tem que ser pensado antes de ter a sociedade, porque depois que tem, já foi, né? E aí a gente também tem que pensar lá na frente, Glauber, e isso acontece muito, eu tenho trabalhado muito com startups, que quando elas vão se preparar para buscar um investimento, a gente tem que voltar lá atrás e ver essa questão da sociedade. Por quê? Porque o investidor também quer ter a segurança de que os sócios se complementem, de que os sócios, de repente, não sejam casais. Por quê? Porque são 2 pontos de ruptura, né? Pode ter a ruptura do casal, pessoas, e pode ter a ruptura do casal, empresa, né? E um afetar o outro e tudo isso embolado e a empresa acabar simplesmente, ou se dividir. Então, o investidor lá na frente também vai olhar essas coisas. Então, por que certeza. Então, por que eu, no passo inicial que eu estou fazendo, realmente, isso que a gente chamou de revisar as estruturas, eu já não começo a olhar isso na ótica do investidor, na ótica do mercado, na ótica empresarial. Excelente, Reginaldo. E fazendo essa analogia, quando a gente falou da sociedade familiar, que também é muito, não que não dê certo sociedade com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, claro que não. É como o Reginaldo tocou muito num ponto importante, é a questão de você saber literalmente o que será necessário e quem está preparado para o necessário, né?
Então, se você vai fazer uma sociedade com alguém próximo, pela afinidade, mas além da afinidade, eles possuem aquilo que realmente a sua empresa vai precisar e estão literalmente prontos para abraçar aquela questão, ótimo, tem tudo para dar certo. Porque, assim, mas o mercado, o Reginaldo também citou isso, o mercado de investidores também tem seus requisitos. E quando eles pegam uma empresa que realmente tem uma sociedade formada por casais, já é um ponto, eu não vou dizer um ponto negativo, mas é um ponto de observação, né, Reginaldo? Porque... É um ponto de alerta, Glauber. Um ponto de alerta, muito bem, um ponto de alerta. Então, tudo isso tem que ser revisado, né? Tudo isso tem que ser reestruturado para que você futuramente não possa ter dificuldades com sua empresa. E fazendo uma analogia, procurar sócios, ter sócios, é literalmente um casamento, né? Quando a pessoa vai se casar, o que é que ela busca? Ela busca a confiança, ela busca estabilidade, ela busca parcerias, enfim, dentro de um matrimônio. Então, dentro de uma sociedade também é. Então, a gente precisa saber com quem nós vamos nos relacionar, o que esperamos desse relacionamento, né, para que a coisa possa dar certo, não é verdade? Eu diria assim, né, Glauber? A sociedade é quase um pacto de sangue, né? Porque... Você falou isso uma vez, a gente conversando, e eu fiquei com essa... E assim, né? Quando a gente casa, a gente tem... Claro que tem um casal, a gente vai ter um filho, mas o filho é sempre um ser externo ao casal. Então, mesmo tendo uma ruptura, você pode ter o teu convívio com o teu filho, a tua esposa convive com o teu filho, e todo mundo vai viver bem. Quando a gente está falando de uma empresa, na verdade, isso é uma coisa que nasce, nós estamos dentro dela, né? Nós estamos dentro do contexto. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque uma ruptura, né, da sociedade, isso seja ela entre família, entre amigos, ou até depois de muitos anos entre os sócios, e chega um belo momento em que as coisas terminam, né? Ela tem que ser muito clara, né? Ela tem que ser muito detalhada. Eu sempre falo assim que quando a gente vai fazer uma sociedade, o ponto principal não é como a gente entra nela, mas o ponto principal é como é que a gente vai sair dela se um de nós decidir sair. Poxa, pode ser que esteja num momento muito ruim e a pessoa só queira sair para não ficar com o problema. Pode ser que esteja num ponto muito bom e a empresa e a pessoa quer levar uma fatia para ela. Isso tem que ter regras claras. Então, até no olhar do investidor, se for um casal, ou se for amigos, ou se for qualquer coisa, mas tiver essas regras muito bem claras, escritas da saída da jornada, isso dá um grande grau de segurança para quem está investindo dinheiro, dá um grau de segurança para os clientes que estão com essa empresa também, porque os clientes também ficam antenados nisso. Poxa, será que essa empresa não vai sumir daqui a pouco? Por uma briga do casal, por uma briga desses amigos? Então, essa consolidação, né, tem que estar muito bem feita. Então, pensar exatamente quem vai entrar é muito importante, mas pensar como vai sair disso também é muito importante para o mercado. E isso a gente tem que estar pensando lá no início. Por quê? Porque a gente não sabe quando esse momento vai acontecer. A gente não tem a bola de cristal para saber esse momento, né, Glauber? É verdade. E uma coisa essencial que aconteça, principalmente agora, a gente está falando dessa parte de estrutura, de criação do negócio da startup, e muitas das vezes, você que está começando agora o seu negócio, você ainda não tem consciência, né, de como formalizar essas parcerias, essas sociedades, através de contratos e documentos. Isso aí tem que ser colocado no papel. Nada de você, mas eu conversei com fulano e ficou tudo claro de como a gente vai entrar, como a gente vai sair, como o Reginaldo frisou. Muito importante essa colocação, e eu acho que é um incrível ponto de referência para a gente poder fazer esse trabalho de escolha, não escolha, mas de procura, né, de sócios, mas tudo isso que for acordado, tudo isso que for esclarecido, tem que constar em contrato.
E esse contrato, ele tem que existir, né? Esses contratos têm que existir porque eles passam autoridade e confiança aos seus futuros investidores. Ninguém vai investir em uma empresa que tudo está feito de boca, né, Reginaldo? Que tudo está feito no combinar, né? Eu já vi, Glauber, na verdade, sociedades se desfazerem na hora de criar esse contrato. Por quê? Porque as pessoas daí as pessoas olham as obrigações, né? Poxa, se eu sair dali, eu fiquei com a parte da dívida, ou eu vou ficar com parte do ganho, o cara vai dizer assim, poxa, mas então você vai sair e vai levar uma parte do ganho da empresa, eu vou ter que pagar para você, sabe? Eu já vi sociedades não serem feitas exatamente nessa hora. E essa é a melhor hora, porque daí não tem discussão, não tem nada em jogo. Justamente. Agora, pense nessa situação lá, depois de 5 anos, ou da empresa dar certo, ou da empresa dar errado, ou dela estar caminhando, está na jornada ainda, e aí acontecer na hora da saída uma encrenca dessas onde nada está estabelecido. Sabe? Daí isso fica muito ruim para as pessoas, fica muito ruim para a empresa, e fica muito ruim também porque essas coisas se espalham no mercado. Isso também são os boatos e as notícias que o mercado leva, né? Então, às vezes, a tua empresa está sólida, mas deu um problema, um sócio vai sair, e você vai lá e coloca isso de alguma forma no mercado. Por quê? Porque gerou tanto barulho por causa da encrenca, gerou advogado, gerou não sei o quê, e, inclusive, manchou um pouco a empresa. Não, e para você ver, isso, pessoal, falando ainda de uma linguagem de início, para a gente pode parecer, poxa, isso tudo pode acontecer por causa de uma pessoa que não quer fazer parte do time. Olha, isso tudo e muito mais pode acontecer. Né? Em grandes empresas que a gente teve como exemplo, não vou citar nomes aqui, mas empresas de telefonia, que a gente tinha uma pessoa como referência, mas essas pessoas tinham outras pessoas coligadas. Então, assim, a gente tem essa questão que o mercado ele só precisa de uma, vamos dizer assim, de uma pequena fofoca para gerar toda essa avalanche e mudar tudo que você fez em relação à sua estrutura. Então, quando a gente começa certo, quando a gente começa respaldado em documentos, né, todo documentado, ciente de como vai ser, de o que vai acontecer se eu sair, o que é que vai acontecer se a empresa tomar outros rumos, se isso tudo está jogado no papel, está decidido, orientado, isso tudo, para quem vai vir investir na sua ideia, investir no seu negócio, é um ponto de, vamos dizer, um ponto de segurança. É um ponto de segurança. Poxa, a empresa de Reginaldo, os contratos entre os sócios, muito claro, as pessoas na qual com suas definições de atuação muito claras, as pessoas a gente vê que estão atuando realmente na empresa, e se não atuarem, a gente tem dentro do contrato, mostrando como isso pode ser formado. Então, assim, isso mostra que o material que você está usando na sua construção é um material de qualidade. Então, as pessoas que vão ali morar, né, seus moradores, vamos trazer para a analogia da construção que a gente está fazendo, vão se sentir seguros, né, vão saber que ali realmente é um ponto que pode crescer com segurança. Né? Esse ponto, essa parte da segurança, e não tem uma outra receita de bolo. Você falou muito bem antes, Glauber. Isso a gente tem que escrever. Quais as obrigações de cada um e como vai sair, como é que se sai disso que cada um tem de retorno saindo, né? Feito isso, você já tem pelo menos as tuas paredes muito sólidas e você sabe se ela vai cair para a direita ou para a esquerda, lá na frente, independente do que acontecer, você já sabe como ela vai ser trilhada. Você tem uma linha de pensamento a seguir e acabou-se. Talvez tenha lá uma fórmula de cálculo que diz assim, olha, dentro do faturamento, a gente vê os últimos 3 anos. O que tiver escrito lá é o acordo que vocês têm e é o acordo que tem que ser seguido porque ele está numa base contratual. E eu acho agora, o outro ponto que a gente tem que falar um pouquinho, Glauber, que aí é mais subjetivo, né? É como buscar sócios que me complementem. Como buscar pessoas que realmente agreguem valor e não custo, né? Porque eu tenho uma operação, toda empresa, toda startup tem uma operação, tem
alguém que vai manter o produto, tem alguém que vai cuidar administrativamente e financeiramente da empresa, tem alguém que vai cuidar comercialmente e tem alguém que vai cuidar da logística, das entregas para os clientes. No mínimo, esses 4 papéis nós estamos falando. Ah, esses 4 papéis podem ser 2 pessoas? Pode ser 2 pessoas, não tem nenhum problema. Pode ser uma pessoa também? Pode ser uma pessoa também. Mas a gente tem que estar ciente que nós temos 4 grandes papéis dentro das nossas empresas. Então, se a gente pudesse, na hora da concepção da empresa, já pensar quem ocuparia essas cadeiras, porque as primeiras pessoas que vão ocupar essas cadeiras são sócios, né? A gente geralmente não tem dinheiro para começar contratando, né? Ir lá vou buscar o Glauber, que sabe muito bem da parte de operações de logística, coisa e tal, de entregas, vou buscar o Reginaldo, que conhece a parte comercial, vou buscar o outro cara lá que conhece o administrativo financeiro muito bem. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, quem vai começar ocupando essas cadeiras? Somos nós mesmos. Eu cansei de faturar, emitir boleto, fazer tudo o que tinha que fazer dentro daquilo, do meu papel, durante aquele tempo. Putz, legal, foi administrativo financeiro, depois eu passei para a área comercial, eu fui fazer o papel de comercial. E assim é. Então, a gente também tem que pensar muito bem nisso. E aí, talvez, a gente comece a eliminar alguns da família, alguns de amigos, e vamos buscar no mercado pessoas onde nós vamos vender o nosso sonho, o nosso propósito, e perguntar se elas aceitam estar junto com a gente nessa jornada, sentada nesta cadeira, que é a cadeira que falta. Verdade. Olha, isso aí, Reginaldo, eu gosto muito de analogia. Eu acho que é uma forma de facilitar a forma de aprendizado. E isso literalmente é como se você fosse montar uma banda, né? Se você vai montar uma banda, você precisa de um baterista. Então, você não vai chamar um guitarrista para tocar a bateria. Você pode falar, pô, mas o meu guitarrista, ele manja um pouquinho da batida, poxa, mas ele não é especialista na bateria. Então, se você começa já nessa pegada de literalmente saber o que deve ser feito e saber quem você precisa para fazer o que deve ser feito, as coisas fluem de uma forma diferente, né? Então, se você vai precisar, parte comercial, quem você pode escolher para a parte comercial? Seu amigo que você tinha citado anteriormente, ele tem habilidades, ele está disposto, contrato, posso colocar isso aqui. Então, é como o Reginaldo disse, né? Quando a gente está falando de empreendimentos, sem ser, trazer para o comercial mesmo, a gente tem muito aquela questão, né, de, mas o meu empreendimento está começando agora, eu sou tudo. Realmente, isso acontece. Mas chega um ponto que a empresa ela começa a uma velocidade maior do que a do início. E se você se prende a isso de fazer tudo, a sua empresa não cresce, ela não desenvolve, né? Por quê? Porque você não é especialista em tudo. Como o Reginaldo falou, o Reginaldo era da parte técnica. Ele aceitou o desafio para ir para a parte comercial. Mas, a partir do momento que ele partiu para a área comercial, ele começou a se especializar na área comercial. Né, Reginaldo? Começou literalmente a focar nisso, né? Eu tive que aprender, né? Foi um novo ofício, né? Por quê? Porque eu estava confortavelmente na área técnica e isso foi uma mudança radical. Eu vim me preparando a vida inteira até aquele momento, né? Para ser um bom técnico. E eu era um péssimo comercial. Mas tive que ir atrás, tive que buscar esse conhecimento, tive que buscar a forma de me conduzir no mercado. Tive que definir um monte de coisas na empresa, porque também um dos nosso próximo episódio é o modelo de negócio. Como comercial, eu tive que pensar como é que eu vou vender isso. Então, eu tive que ir atrás desse conhecimento, buscar essa sabedoria que existia perdida no mercado e adequar aquilo para a minha realidade. E isso, quem vai assumir os papéis dentro da empresa, independente se é comercial, se é financeiro, se é de logística ou se é técnico, vai ter que buscar isso. A gente, como dono da empresa, vai sempre estar preocupado com tudo, né? Nós, quando éramos 4 sócios, a gente estava realmente preocupado, num contexto, primeiro, a empresa, mas cada um se aprofundava no seu conhecimento. E aí trazia para os outros. Então, o Reginaldo, era o cara que tinha que se preocupar com o comercial e trazer para todo mundo as características comerciais. O cara da logística trazia também, ele ia atrás do assunto e ele trazia para nós e a gente dizia, sim, isso, legal, isso aí, vamos nesse caminho, vamos fazer isso. Mas alguém tem que se preocupar com o assunto.
E a gente pode fazer sozinho? Pode, claro que sim. Só que são 4 assuntos bem distintos e que a gente tem que dedicar bastante tempo para cada um deles. E eu sempre falo que sempre é muito bom ter uma sociedade. E se eu tivesse uma sociedade novamente, eu procuraria sempre ter um número ímpar. Por exemplo, 3 sócios. Não 2. Questão de decisão, né? Questão de decisão. Por quê? Porque é muito bom ter alguém para trocar ideias, né? Às vezes, nem sempre aquela ideia magnífica que a gente acha que é, meu Deus, descobrir o mundo, é exatamente a boa. A gente precisa ter pessoas que contestem a nossa ideia, né? Eu sempre falo assim, né? Que quem é teu amigo de verdade? Aquele que sabe dizer alguns nãos. E o sócio a mesma coisa. Por quê? Porque ele está preocupado que vocês cresçam. O cara que só diz sim, que só diz sim, que só diz sim, esse cara tanto faz ter ele ou não ter ele, porque ele pode simplesmente não estar se importando com o negócio. Então, é bom ter a visão dos sócios, colocar na mesa as tuas ideias e ter pessoas que critiquem realmente. Por quê? Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora, é assim que a gente começa a olhar as coisas com vários pontos de vista. Então, o cara, quando vinha para mim apresentar uma ideia do comercial, o cara pensava assim, financeiramente isso não compensa, ou financeiramente isso aqui é muito bom, podemos até ter uma margem aqui. O cara da logística já pensava assim, poxa, legal, isso aí teu, eu consigo entregar desta forma, então voltava para o financeiro. Então, as coisas começavam a ser como uma engrenagem, né? Uma máquina. A gente tem uma máquina e ela tem que funcionar certinho. Não é só porque eu vendo que isso vai ser rentável para a empresa e vai ser fácil de entregar. Então, a gente, quando começava uma ideia no comercial, ela consolidava com a ideia dos outros, que eram as partes da empresa. Então, eu sempre começaria uma empresa hoje com 3 sócios, porque eu acho que tem que ser um número ímpar e a gente tem que ter essa diversidade de olhares, de pontos de vista. Importantíssimo, e isso gera uma conexão, né, Reginaldo? Porque além da questão de delegar as funções, a confiança é gerada porque você fica literalmente aquela parte. A minha parte é comercial, né? A minha parte é comercial. Então, eu tenho que confiar naquilo que você vai trazer de logística para mim, naquilo que você vai colocar para como a gente vai conseguir fazer as entregas, né? Como é que vai chegar isso na mão dos nossos clientes. Então, eu não vou sair da minha parte para poder me aprofundar na sua. Então, se uma sociedade, as pessoas certas foram colocadas, foi documentado, o propósito está estabelecido, olha, não tem como dar errado começando certo. Né, Reginaldo? Não tem. E essa deixa sua dos 3 sócios, do número ímpar, para muitos pode, não, mas isso aí e tal, é coisa irrelevante e tal. Não, muito interessante. É um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Né? Porque você vê, vai ter sempre um posicionamento. De cara você vai ter. E agora pense o seguinte, você como empresa, você revisou as suas estruturas, você criou a tua sociedade dentro de determinados aspectos, e não vou nem falar se está certo ou errado, familiar, amigos, ou o quê, não vou dizer isso, né? Mas agora pense você querendo buscar dinheiro, um investimento para a tua empresa. E isso hoje no mundo das startups é uma coisa normal. E aí você vai começar a construir uma apresentação para o teu investidor. E você não tem isso que nós acabamos de falar hoje nesse episódio claro para você, como é que você vai explicar para o teu investidor? Como é que ele vai entender isso? Por que você fez a sociedade com a tua mulher? Não, porque ela realmente é a pessoa que faz isso dentro da empresa e temos aqui um contrato que rege as nossas regras. Além do Estado civil, para o Estado empresarial. Sabe? Então, essas coisas têm que ser pensadas. Por quê? Porque a gente vai de novo, né? Quando a gente vai investir, a gente não está mais vendendo o nosso produto, a gente está vendendo a nossa empresa, a nossa imagem, a forma como que a gente quer que o mercado veja a nossa empresa. Então, essas preocupações têm que começar logo agora, né? É verdade, é verdade. Não, isso, pessoal, por isso que a gente trouxe essa questão da sociedade para essa parte inicial, né, de construindo a base, erguendo as estruturas e hoje revisando as estruturas. Né, para você para esse ponto de revisar, antes da gente partir para essa parte de conseguir investidores e ter um modelo de negócio para que isso possa ser conseguido, a gente
pensando e falou, poxa, mas a gente até ideia de Reginaldo, né, falou, mas a sociedade é algo que se torna muito essencial para que a coisa comece a desenvolver, né? Então, por isso que a gente fragmentou esse tema de hoje, revisando as estruturas parte 1, e hoje nós trouxemos esse ponto de sociedade, né, da preocupação, de saber escolher, saber documentar, saber definir diante do propósito que você tem para a sua empresa, diante dos objetivos que você tem, né? Então, esse episódio de hoje era para trazer esse alerta, né, Reginaldo, sobre esse ponto tão importante que é uma sociedade. Né? Na verdade, né, Glauber, até eu vou explicar que isso não é uma coisa que veio da cabeça do Reginaldo, né? O que acontece? É verdade, é verdade. Eu, quando eu fui investir numa primeira empresa, numa primeira startup, eu não tinha a mínima experiência como investidor. Mas fui pelo que eu gostava, pela sociedade, por isso gostei do produto, gostei da linha de trabalho, gostava das pessoas, tinha afinidade com as pessoas, tinha sinergia e coisa e tal. Beleza, tá errado isso? Não, não tá errado. Mas aí, quando eu pensei nesse mundo de startups, eu fui fazer um curso de investidor anjo. E aí, durante o curso, eu comecei a entender várias coisas, por que várias startups não são investidas. Por quê? Porque dentro do olhar do investidor, que isso ninguém conta para ninguém, né? Na verdade, existem esses alertas que vão sendo feitos. Poxa, a empresa é de casal. Putz, é um alerta. A empresa tem sócios amigos de muitos anos que não são complementares. Pã. Então, sabe, tudo isso, na verdade, é como se você estivesse preenchendo um grande questionário e que isso tivesse sido vem sendo pontuado pelos investidores, pelo mercado. Então, se isso é pontuado lá na frente, por que ele não começa a se preocupar exatamente agora, nesse ponto onde a gente está estruturando o negócio, onde a gente está estruturando a nossa jornada? Então, esse foi até um dos motivos que eu comentei com o Glauber, da gente inverter, não deixar o investimento lá para frente. Começar agora a já pensar como é que eu vou me apresentar para o investidor lá na frente. Como é que eu vou declarar exatamente aquilo que eu fiz como estrutura empresarial lá na frente. E por quais motivos? Porque eu tenho que ter essas explicações. Porque quando eu for apresentar para o investidor, ele não vai me perguntar, ele não vai dizer assim, vocês são um casal? Não, ele não vai perguntar isso. Ele vai olhar e vai ver que é um casal e vai pontuar assim, alerta. Esse alerta já vai significar para o outro cara, talvez, que não seja um bom modelo. Então, por que deixar isso para o fim, se é uma coisa que a gente poderia começar a preparar já no início? Então, essa foi uma das ideias da gente pensar nessa temporada, né? E a gente discutiu muito, Glauber, exatamente em colocar a ordem, não como a gente vê no mercado, mas sim como o mercado vê. Exatamente, é isso aí. Essa foi uma das ideias, né? Quando a gente surgiu com o Startup. Então, quando a gente tocou nesse ponto aí, cara, foi assim, uma luz acendeu, né? Realmente, a gente se depara com situações desse tipo, né? Então, por isso, essa preocupação do nosso programa de hoje, do nosso tema de hoje, para você que está erguendo as estruturas, construiu a base, erguendo as estruturas, a necessidade dessa revisão da parte estrutural, né, Reginaldo? Bom, esse aí foi o nosso terceiro episódio do Startup Pay. Mais uma vez, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixe os seus comentários, a gente vai deixar aqui nas descrições a nossa rede social, que hoje é o Instagram, e a gente, daqui uns dias, a gente está com um probleminha técnico, mas vai já colocar o nosso Startup Pay também no podcast da Spotify, para você poder ouvir. Né? Eu gosto muito de ouvir o podcast, né? Apesar da forma de vídeo ser muito atrativa também. E dizer que, mais uma vez, um grande bate-papo aqui com esse meu querido Reginaldo, que vem aprendendo muito, crescendo muito na parte assim, de conhecimento. E esse programa, tenho certeza que a gente está recebendo, já diante disso, muitos feedbacks legais, né? Mas eu tenho certeza que esse programa está ajudando pessoas que estão nessa fase de estruturar o seu negócio, né, Reginaldo? É isso aí. O propósito do nosso podcast é exatamente isso, é contribuir na construção dos negócios, que eles sejam mais sólidos, né? E não simplesmente uma corrida para chegar a algum lugar que, quando a gente chega, a gente vê que começou errado. Então, a gente quer fazer com que a conscientização dos empreendedores para que eles comecem certo.
E muito legal isso tudo, os feedbacks que a gente vem recebendo são muito interessantes. A gente, toda semana, a gente acaba revisando alguma coisa das nossas temporadas, botando mais uma pimentinha aqui, botando mais um item lá. Nós vamos fazer algumas revisões aí depois daquilo que a gente já passou, né, Glauber? Por quê? Com certeza. Porque realmente as pessoas estão se vendo naquilo que a gente está falando. Por quê? Porque algumas já chegaram lá na frente do investidor e quando for olhar o nosso podcast agora, elas vão dizer assim, poxa, não pensei nisso lá atrás. Deveria ter pensado. Então, esse é o nosso propósito, é isso que a gente quer chegar e realmente a gente só tem a agradecer todo mundo, né, Glauber? Porque com certeza, sem com certeza. absolutamente nenhum marketing, a gente está conseguindo alcançar alguns valores que a gente não esperava tão rápido, né? Verdade, só agradecer, né? Primeiramente a Deus e a vocês aí que vêm acompanhando a Startup e vêm ajudando a divulgar essa proposta, esse projeto. E pode ficar certo que muita coisa legal vem por aí, desse Startup vai surgir muita coisa bacana para fortalecer esse universo das startups aí, né? É isso aí, Glauber. Então vamos a gente agora, se vê, né, no próximo Startup. Vamos pensar no quarto episódio e vamos embora, né, Glauber? E vamos com tudo, né? Bom, pessoal, a gente se vê no próximo episódio de Startup. Fiquem com Deus. Obrigado. Joia, abraço a todos. Tchau, tchau.